Bom dia, essa é quinta-feira maravilhosa, quinta-feira que nós vamos bater um papo bacana, né? Você que está chegando, seja muito bem-vindo ao nosso canal Protocolo Familiar, né? E você que vai assistir esse material posteriormente, né? Faça bom proveito. Hoje eu estou super animada, viu, gente? Eu estou, é um tema que eu adoro falar, né? Esse é um tema sobre conquistar cliente, né? Você trazer clientes do protocolo, trazer clientes da governança. Isso é um assunto que me atrai, um assunto que eu gosto. Então, assim, eu estou super animado. Então, você fica aqui comigo, eu vou te dar dicas reais, sabe? Dicas práticas do que eu faço, né? Do que eu tenho feito até aqui, que eu tenho certeza que vai te ajudar, que vai te impactar, que é isso que a gente tem que fazer, né? Eu acho que assim, se tem alguma coisa boa que acontece com alguém, se tem alguma coisa que faz sentido, né, para a comunidade, faz sentido aqui para as pessoas que atuam no meu segmento, por que não compartilhar? Né? Se deu certo comigo, por que eu não vou compartilhar com você? Eu faço isso numa boa, né? E assim, falar de cliente, falar de captação de cliente, falar de forma de como você trazer o seu primeiro cliente. Aí eu vou contar o meu caso, né? Porque a minha história, o que eu fiz e o que eu tenho feito, né? Como é que eu trouxe, como é que eu captei o meu primeiro cliente de governança, o meu primeiro cliente de protocolo familiar, e eu quero que isso sirva de incentivo, sirva de orientação aí para você, né? Porque afinal, nós precisamos de clientes, né? Sem cliente, como é que a coisa gira? Como é que eu vou pagar as minhas contas, né? Não tem jeito. Então, o papo hoje é como conquistar o seu primeiro cliente, né? Como que eu fiz para conquistar o meu primeiro cliente e eu vou te impactar, tá? Nós vamos bater um papo real, efetivo, do que eu tenho feito, do que eu fiz, e eu tenho certeza que vai fazer sentido para você, porque é o prático, né? E lembrando também, pessoal, que na próxima semana, né, no dia 3 de agosto de 2023, às 20 horas, da nossa imersão em protocolo familiar, né? Então, você que já se inscreveu, ou se ainda não se inscreveu, se inscreva lá no www.protocolofamiliar.com.br, né? Vai ser um evento online gratuito, onde nós vamos, sabe, entregar o ouro, entregar tudo sobre protocolo familiar, né? Mostrando o exemplo, mostrando as técnicas que a gente faz aqui no nosso escritório, com a nossa equipe, e nós vamos compartilhar com você, né? Nós precisamos de crescer essa comunidade, nós precisamos divulgar ainda mais gente que entende de protocolo familiar, entende de famílias empresárias, entende de governança. Então, assim, se você é profissional liberal, né, e se você quer descobrir um novo nicho, se você quer ampliar o que você já existe aí, eu acho que é uma baita de uma oportunidade você vir para a governança, você vir para o protocolo familiar, né? Porque é isso que a gente faz, né? A gente não começa de uma vez no protocolo, não foi assim que eu fiz, né? Eu comecei advogando como todo mundo começa, e fui agregando a minha advocacia, né? Agregando ao trabalho normal de advogado que eu fazia lá no início, essa questão da governança, né? Oferecendo para os meus clientes esta oportunidade. Isso fez com que o escritório prosperasse, isso fez com que eu crescesse, né, e prosperasse trabalhando com empresas familiares. Então é isso que eu desejo que você também faça, é isso que eu espero que eu consiga aqui te motivar, sabe? Porque, gente, eu sou apaixonado com isso, eu adoro trabalhar com isso. Isso é fenomenal, porque você resolver esses perrengues, sabe? Eu duvido que você nunca tenha ouvido falar, né, essas tretas de inventário, essas brigas por herança. Isso é muito comum, isso é muito comum, isso teve na minha família, né? Os meus tios, eles entraram em conflito quando a minha avó morreu, né? Meu pai entrou em conflito quando minha avó morreu com os irmãos, e foi uma coisa muito triste, uma coisa muito ruim, né? E eu não quero que isso venha repetir com a minha família, e por isso que eu fiz isso lá atrás, né? Com os meus irmãos, já há bastante tempo a gente fez esses combinados, e que eu quero impactar você, que eu quero que você caia para dentro, para você entenda de protocolo familiar, porque nós vamos crescer essa comunidade. Gente, é um universo gigante, é muita gente que precisa desse serviço.
A questão é que as pessoas, às vezes, elas não sabem que existe isso, que existe essa ferramenta extraordinária, que existe essa saída, esse remédio para essa dor da sucessão, esse remédio para esse problema que as tretas da sucessão, as tretas da família. Mas vamos direto lá, vamos falar, né, de como eu conquistei, de como você vai conquistar o seu primeiro cliente. Né? Eu vou voltar lá atrás, né? Hoje eu não faço isso mais, mas eu vou contar para vocês o que eu fiz, né? E hoje eu atualizei essas técnicas, né, gente? Mas lá no início, eu me lembro que eu precisava arrumar uns clientes, eu não sabia como conseguir esses clientes da governança, do protocolo familiar, e aí eu, aqui na minha cidade, né, no Ceasa, eu peguei um livrinho lá na associação, né, dos comerciantes do Ceasa, tinha 500, eu me lembro, era 525 empresas. Era empresa pra caramba. Né? E eu falei, putz, grilo, eu já sei o que eu vou fazer para eu abordar essa turma, para eu chegar nesse pessoal. E fiz uma carta de apresentação. Né? Isso já tem, eu não tenho certeza, né, de quanto tempo, mas quero crer que sei lá, uns 15 anos, com certeza isso tem. Né? 15 para 17, 18 anos, com certeza tem. E aí eu peguei um livrinho, sabe? Igual tinha aqueles catálogos assim, da Telemig, né? Quem é de Minas Gerais, aqui era Telemig, né, antigamente. E eu peguei lá aqueles nomes, lá, aquela relação com os endereços, com o nome das empresas, tal, tal. E eu fiz um papel ofício mesmo, sabe? No computador, né, já tinha e tal. E eu fiz uma carta de apresentação, né, falando, na época eu falava de holder, né? Lá atrás não tinha essas paradas aí de governança e tal, tal, só tinha holder, né? Hoje a holder continua, mas agora de maneira mais evoluída, né, de governança, de protocolo, de conselho de família, etc. Mas na época só tinha holder. E aí eu fiz uma carta de apresentação, sabe? Eu fiz uma carta de apresentação para essas pessoas. Olha, eu sou o Geraldo Gonçalves, trabalho com empresas familiares, isso eu me lembrando assim, vagamente, do que eu escrevi na época. Né? Empresas familiares representam a maioria das empresas existentes no Brasil e tal, tal, mas as empresas têm problemas dentro da família, mas existe um remédio, existe uma solução. E eu pensando comigo, né? Lá atrás eu pensando comigo, falei, caramba, será quantos clientes que eu vou conseguir com essa carta, tal, 525 pessoas, né, empresa, tal. Será que eu consigo 10%? Falei, não, mas 10% vai dar 50 clientes, é muita coisa. Eu não consigo nem atender. Ah, tal, 5%, 25%. Ah, e se eu conseguisse 1%, seria 5 clientes. Pô, e aquela empolgação que a gente fez aquela carta e tal. Resumindo, mandei todas aquelas cartas. Na época não tinha as redes sociais, né? Não tinha essas questões que tem hoje, de Instagram e etc. Aí eu coloquei no correio, sabe? E aí aconteceu que eu tive um cliente. Né? Eu mandei 500 e tantas cartas e eu converti uma venda, um cliente. Eu lembro que uns 3 clientes, no primeiro momento, eu não sei se 3 ou 5, sei lá, deu retorno e eu consegui marcar com uns 2 ou 3 e consegui fazer uma venda. Gente, aquilo foi uma satisfação para mim, sabe? Ou seja, aquilo já mostrou que eu estava no caminho, que eu estava na direção. E eu consegui, né, em razão daquelas tantas cartas que eu fiz, eu consegui fazer a minha primeira venda de hold, a minha primeira venda assim, para empresa familiar. E aí eu já comecei a ter uma história, né? Porque até então eu não tinha um único cliente no Ceasa, né? Aqui em Belo Horizonte, né? Aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Aí eu já passei a ter um cliente. De lá para cá, ou seja, depois disso, eu não mandei mais carta para o Ceasa, eu não mandei mais carta para as empresas ali do Ceasa, sabe? E ali já foi aquele primeiro cliente me recomendou para o outro. Resumindo, em razão daquela iniciativa que eu tive de fazer aquela abordagem, eu consegui vários outros clientes
lá na Ceasa, né? E empresas prósperas, empresas fortes, empresas grandes, e aí você vai adquirindo confiança, né, gente? Porque falar com você que era tudo tranquilo, que eu vou conseguir. Não, a gente tem medo, né? Claro que a gente tem medo, isso é natural. O medo faz parte do ser humano, né? Às vezes as pessoas falam assim, que você é um cara corajoso, você vai para cima. Não, eu sou medroso. A questão é que eu ajo, eu faço apesar do medo, né? E eu fiz e deu certo. E aí depois, gente, eu fui aprimorando as técnicas, né? E eu vou compartilhar com você aqui, né? As técnicas que eu continuei para captar os clientes. Eu nunca mais, né, tive problemas. Na medida que a coisa vai passando, também um cliente vai indicando o outro, e é fantástico, né? Aí depois que eu fiz essa carta, e eu gosto assim, gente, cartas lá atrás, hoje mesmo, hoje não, acho que, não sei se foi segunda, essa semana, eu resgatei uma dessas cartas que eu fiz, sabe? Cartas de apresentação, que é muito fácil você falar de você, eu falar de um assunto que você minimamente domina. Quando você domina, aí fica muito mais fácil ainda, né? Quando você tem a técnica, né? E você vai ter a técnica do protocolo familiar. Fica muito, 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 muito fácil você abordar o cliente. Porque o cliente, gente, vocês têm que entender isso. Quando você fala da governança, quando você fala do protocolo, as pessoas, né? Ninguém quer ter problema. Eu não quero ter problema, você não quer ter problema, a família, o dono do patrimônio não quer ter problema. Mas, de um modo geral, o problema acontece. Né? Assim, a sucessão no Brasil, e eu só tenho informação do Brasil, é claro, para te falar, ela é complexa, ela é complicada. Os processos de inventários é complicado. Quando você mostra para o cliente que você tem uma solução para aquilo, que você que você consegue fazer alguns combinados, que você consegue fazer determinadas coisas para evitar problema, o cliente ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir porque aquilo é uma dor que ele tem, sabe? E ele, às vezes, ele nem, pode até nem fechar com você naquele momento, porque às vezes ele não está preparado. Acontece isso, né? Às vezes o cliente não está preparado, mas aquilo fica na cabeça dele, sabe? Aquilo fica e ele vai voltar. Ou ele vai indicar uma outra pessoa. Acontece isso aqui demais, demais no escritório, sabe? Felizmente, gente, hoje eu não tenho mais esse problema de arrumar cliente, sabe? Não tenho. Inclusive, essa é uma das razões pelas quais nós estamos criando essa comunidade de protocolo familiar, essa comunidade de governança. Por quê? Como a gente já tem um ticket mínimo no escritório, às vezes, por exemplo, o cliente vem, às vezes um cliente que precisa fazer, mas às vezes o serviço dele é menor e às vezes ele não consegue pagar ou não pode pagar o ticket aqui mínimo do escritório. Aí eu tive a ideia, falei assim, olha, eu vou impactar outros profissionais e eu vou criar uma rede de profissionais aonde que eu vou passar a indicar essas pessoas. Né? Evidentemente eu vou ganhar. É claro, não existe almoço grátis. Né? Claro, eu vou te indicar um cliente, por exemplo, um cliente não fechou comigo por causa do preço. Mas se você está disposto, ou se você está começando agora, tem condição de trabalhar com um preço um pouco menor, e normalmente a gente faz isso, né? Você tem menos experiência, não tem cases de sucesso ainda e tal, está começando, é natural que você cobre um ticket menor. É claro que assim acontece. Né? À medida que você vai desenvolvendo, você vai pegando experiência, você vai aumentando o seu ticket. Aí eu falei, gente, eu não vou perder esses clientes, né? A gente recebe muito leads aqui no escritório, sabe? Todos os dias, vindos de diferentes canais, né? Que depois nós vamos falar também, né? Nós temos nosso canal no Facebook, o nosso canal no Instagram, o nosso canal no TikTok, por exemplo. As pessoas às vezes falam mal do TikTok, o TikTok é dancinha, etc. Gente, você não sabe o tanto de cliente que que vem pelo TikTok, né? É impressionante, né? Impressionante. Então, assim, eu não tenho mais essa dificuldade, nossa equipe não tem mais aquela dificuldade que a gente tinha antes, né? Que era correr atrás do cliente, né? Porque também não existia as redes sociais, né? Então, assim, eu falei, olha, eu não quero perder esses clientes, né? Que eventualmente não conseguem pagar o ticket do nosso escritório. Eu vou criar uma rede, eu vou treinar profissionais, né, que se interesse por governança, se interesse por empresas familiares, por protocolo familiar,
E eu vou passar para a pessoa, olha, eu quero um percentual disso, se você tiver de acordo em me pagar, tá tudo certo, nós vamos seguir junto, né? Então, essa foi a ideia, sabe? Eu espero que dê certo, porque é muito comum, né? A gente que é profissional liberal, por exemplo, às vezes chega aqui né, um processo, ou chega assim, aqui uma demanda que não é, né, minha área, não é a área do nosso direito ambiental. Acontece, a gente presta muito assessoria para famílias do agronegócio e sempre tem demandas relacionadas ao meio ambiente. A gente não faz essa demanda aqui. Aqui que eu faço? Eu indico outro profissional, né? Algum colega, algum profissional que eu sei que atua no direito ambiental e etc. E ele me dá uma comissão. É muito normal, não é assim? É como se fosse mesmo uma corretagem, alguma coisa nesse sentido. É muito normal a gente ter isso dentro dessas recomendações. Mas vamos voltar aqui à questão da conquista dos clientes, né? Essa minha primeira experiência que eu falei com vocês, que foi exitosa, né? Mas eu mandei lá 500 e tantas cartas, tive só um cliente. Cara, mas eu tive um cliente, né? Eu paguei todas as despesas que eu tive com selos, né? Que na época foi correio e tal, que eu mandei, né? Aquela carta de apresentação que eu fiz e tal. E assim, eu fiz a carta mostrando quem estava mandando a carta, evidentemente, que era eu, etc. E o que eu queria com aquele cliente, né? Qual era o assunto que eu queria tratar com ele, né? Que era exatamente os desafios da sucessão dentro da família. E que eu gostaria que ele marcasse uma reunião, que ele me recebesse, etc, tal. E que se ele tivesse interesse, que ele respondesse, né, naquele telefone, enfim. Na época não tinha essa parada aí de WhatsApp, nem nada disso, né? E aí eu consegui fazer uns 3 atendimentos, acredito que foi 3, não mais que isso, e desses 3 eu converti uma venda, né? Paguei todas as despesas, sobrou dinheiro, teve lucro, né? Eu já tinha um case, né? Meu primeiro cliente na governança que eu comecei a adquirir, né? Colocando, vamos dizer assim, a minha vontade, né, maior de prosperar, de começar aquela caminhada assim na aquisição dos clientes e ganhar dinheiro na governança. E aí depois eu fui aprimorando, né, gente? Depois eu fui aprimorando. Eu falei, olha, eu não vou mandar mais cartas, né, porque isso custa, né, não deixa de custar, né, mandar uma carta hoje, não sei quanto custa, a gente não manda mais carta, né? Hoje a gente manda e-mail, né, manda o WhatsApp. Aliás, nem e-mail a gente está mandando mais, né? Está mandando é o WhatsApp mesmo. E aí depois eu fui, abordei, por exemplo, empresas assim, do meu relacionamento, empresas que estão na vizinhança, né? E eu fui levando, né? Fui levando. Aí às vezes eu vejo, né? A gente faz algumas mentorias aqui no escritório, às vezes eu vejo assim algum profissional fala, eu sou tímido, né? Eu tenho vergonha de fazer isso. Olha, sabe o que acontece? Quando você tem um aluguel para pagar, quando você tem uma conta de luz para pagar, né, e a coisa está vencendo, cara, não tem timidez, não tem vergonha que resiste a isso, né? Você tem que superar isso, não tem jeito, né? Falar com você que é normal, eu fui lá alegre, saltitante, né, a fazer aquela abordagem, não, realmente eu tinha algumas barreiras, né? Hoje, felizmente, não tenho mais, você acaba acostumando com isso. Fica muito fácil, né? Hoje eu dou palestra, etc. Fica muito fácil hoje eu fazer, porque eu já acostumei com isso. Mas comecei desse jeito porque eu tinha que começar, porque eu tinha que pagar minhas contas, né? Eu acho que todo mundo tem esse desafio, né? Nós temos as nossas contas para pagar. E aí não tem essa questão de timidez, não tem essa questão de vergonha. A conta está vencendo, como é que eu faço? Eu tenho que me virar, eu tenho que arrumar cliente. E eu ficava imaginando, né? O escritório era num prédio, assim, tal, uma salinha lá e tal. E aí, como é que o meu cliente ia me achar lá naquele andar lá em cima, tal? Não tinha jeito. Eu tinha que ir atrás do cliente, né? Que infelizmente muitos profissionais formam, né? Montam um escritório, tal, acreditando que o cliente vai chegar nele assim pelos meios normais. Gente, não vai chegar. Não vai chegar. Não chegou para mim e possivelmente não vai chegar para você também, sabe? Você tem que fazer diferente, né? Você tem que dar seus pulos. Porque falar com você que é fácil? Não tem nada fácil não, gente. Tem a dedicação. Agora
7h30, 7h38, ó, que nós estamos gravando isso aqui, quinta-feira, você está aqui conversando comigo. Né? Tem muita gente que ainda está dormindo, né? Tem muita gente que ainda não acordou para a vida. Né? Seria bom eu estar na cama, seria bom nós estar ali dormindo até agora, mas nós temos conta para pagar. Né? Nós queremos crescer, nós queremos prosperar e nós temos que fazer diferente. Né? E eu quero exatamente, como eu já, né, eu já também já não sou, né, tão rapazinho assim, quando a gente chega ali para os 50 anos, que é o meu caso, um pouco mais, a gente muda determinados valores, né? A gente muda determinadas coisas. E uma delas, por exemplo, é compartilhar aquilo que a gente acha que é bacana com as outras pessoas. Eu faço isso aqui de forma gratuita, você que me acompanha, você que está aqui, você sabe disso. Eu não cobro nada para falar isso aqui. Nada, eu poderia estar só comigo, mas eu não vou ser egoísta. Eu não vou ser egoísta porque eu também não sou imbecil, eu não sou burro. Eu quero continuar prosperando. Se eu mando um cliente para você, né, se eu treino você para aprender a governança, aprender a fazer um protocolo familiar, entender essa parada aí de um conselho de família, uma diretiva de vontade, esses nomes aí, gente, não precisa se preocupar que eu vou explicar tudo para vocês. Vou falar isso tudo lá no próximo dia 3 de agosto, que é a nossa imersão em protocolo familiar, né, às 20 horas. Então, eu tenho publicado aqui nas minhas redes, né, e eu quero que você participe. Né? Quero que você participe. Você não vai pagar nada para participar, gente. É online e gratuito. É só você se inscrever e entrar lá e assistir a parada. Né? Para quê? Nós vamos ensinar vocês a fazer isso. E nós vamos criar uma rede, nós vamos criar profissionais, nós vamos nos relacionar, nós vamos ser amigos, nós vamos, enfim, nós vamos nos relacionar profissionalmente. E aí apareceu um cliente, né, que às vezes não está disposto a pagar o meu ticket, etc. Ou às vezes não é propriamente a minha área. O que eu vou fazer? Eu vou colocar lá dentro da rede, né, para que você possa prestar o serviço para ele, né, e você vai indicar outros clientes depois para outras pessoas, você também vai ganhar, todo mundo vai ganhar. Não é assim que funciona? Nós temos que prosperar. Mas vamos voltar aqui porque o assunto é super interessante. Como conquistar o primeiro cliente. Eu já falei com você como eu conquistei o meu primeiro cliente e depois a coisa continuou. Né? Mas aí, eu estava te falando, né, que eu mandei aquela carta lá, tal, arrumei o meu primeiro cliente, né? Tem essa carta até hoje. Gente, é muito doido. Eu tenho umas cartas assim que eu já fiz lá atrás. Eu tenho uma aqui que eu posso até te mostrar. Não sei onde que ela está. Vou pegar aqui para você ver, só um minuto. Essa carta aqui eu resgatei tem um tempão. Olha para você ver. Não sei se você vai conseguir ver a data aí. Sabe de quando que é essa data aqui? Março de 1987. Cara, mas é minha história, entendeu? É minha história. Né? Aí foi minha mãe que. Olha, você vê, a carta tá toda já comida assim de cupim e tal, né? Mas você sabe o que eu estava fazendo aqui? Em 1987, eu conto para você. Sabe o que eu vendia aqui? Em 1987, eu vendia tecido, eu era sacoleiro. Eu já estava comunicando com meus clientes. Tá, era a forma que eu tinha, né? Hoje, caramba, bicho, você tem um WhatsApp, você tem Facebook, você tem, isso eu que eu uso aqui, né? Você tem Instagram, você tem TikTok e você não consegue cliente. Como você não consegue cliente? Como assim que você não consegue cliente? Tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada aí, porque não tem como não conseguir cliente, né? Não tem como não conseguir cliente. O problema é que às vezes está faltando em você dedicação, às vezes está faltando em você uma orientação de como fazer isso. Às vezes, muitas pessoas são bons começadores e péssimos terminadores. Às vezes a pessoa começa a fazer algo e não termina, né? A gente acaba se sabotando. Não tem jeito, cara. Você é profissional liberal? Então acabou. Né? Não tem salário. Não tem salário. É nós que fazemos o nosso salário. Né? Nós temos que correr atrás dos clientes, nós que temos que resolver a dor do cliente e nós sermos remunerados por isso. Né? Então, vamos lá. Aí eu falei, putz, grilo, né?
já que deu certo essa questão lá de trás, no SEASA e tal, né? Eu vou agora procurar as associações de... Sabe aquele CDL? Você lembra do CDL? Que era os clubes de diretores lojistas, né? Toda cidade normalmente tem isso, nas associações de proprietários, né? De classe, etc. Né? Normalmente as cidades têm isso. E aí eu falei, caramba, vocês têm deu certo lá no SEASA, né? E aí eu já estava com... Depois dessa do SEASA, eu pedi que o cliente... Gente, isso aí que é uma dica que é fenomenal. Depois que você tem seu primeiro cliente, né? E aí você uma pessoa íntegra, que eu estou considerando que você é um cara íntegro, não tem como não ser, tem que ser um cara honesto, um cara, né, que efetivamente vai entregar aquilo que você prometeu. Né? Tem que ser íntegro. A primeira questão é você ser íntegro com você mesmo. É você ser honesto com você mesmo. Eu vou fazer essa parada acontecer. Eu vou ser honesto, né, primeiramente comigo, né, e eu vou surpreender esse cliente. Né? E aí, depois que você tem o primeiro cliente, você fica amigo do cara. Eu sou amigo de todos os meus clientes. Sabe por quê? Você tem a história, você sabe a história dele, você sabe o que incomoda para ele. Às vezes, por exemplo, às vezes ele fala com você coisa, às vezes que ele não falaria com o cônjuge dele. Às vezes é um filho que é problemático, às vezes ele tem um problema com um filho, às vezes que ele não falaria nem com o cônjuge, mas ele fala com você, fala, olha, eu tenho esse problema aqui e tal. E aí você entra na intimidade dele e você ajuda ele a resolver aquele problema, sabe? E isso é muito bacana. Sabe o que ele faz? Ele te recomenda para outro. Né? É assim que acontece. É assim que acontece. Você não vai ter problema para arrumar cliente. Aí eu fui. Aí vamos dizer assim, eu já estava me especializando, né, de como conquistar os clientes. Aí eu me lembro, eu fui, procurei no interior, né, porque em Belo Horizonte eu já não estava, ainda não estava preparado, vamos dizer assim, para ir no CDL de Belo Horizonte, que era milhares de empresas e tal, né? Aí fui em cidades menores, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, né? Tem umas cidades aqui próximas aqui, aliás, várias cidades próximas aqui, né? E que eu fui, o que eu fiz? Na época eu tinha fax, né? Não é, talvez não seja da sua época ainda, talvez você seja mais novo, mas teve uma parada aqui que um negócio chamava fax. O que eu fazia? Eu mandava uma carta de apresentação para não gastar mais com correio, né, aqueles negócios. Eu fazia uma carta de uma apresentação, tipo assim, igual essa, assim, uma folha, né, falando o que era um planejamento sucessório, tal, assim, muito objetivo, né, e pedia para conversar com alguém lá no CDL. Eu queria fazer uma reunião, ou conversar aquilo ali com com os associados. E eu mandava isso para as associações. Aí eu já comecei a ter uma escala, né? Por quê? Eu já conseguia, né? Eu mandava, por exemplo, vou mandar ali com as 5, 6 cidades, etc. Né? Não pode mandar para muito também não, porque você tem que fazer contato com essas pessoas, né? Eu, né, não tinha estrutura para isso. Eu me lembro, mandava ali com as 4, 5 associações de classe e fazia contato com eles. Olha, eu mandei um fax aí e tal, esse assunto eu acredito que faça sentido aí para os seus associados. Eu queria ver a possibilidade de vocês, certamente vocês se reúnem, né, de quanto em quanto tempo, fazer uma reunião aí onde que eu vou explicar o que uma sucessão, um planejamento sucessório, o que é uma holder, o que é uma governança, o que é um protocolo, né? Na época a gente não falava de protocolo ainda, né? O protocolo é mais novo, é mais recente. E eu consegui agendar, não com todos, né, gente? Não com todos, mas eu vou dizer para você assim, se eu mandasse umas 10 cartas, bem que eu conseguiria ali umas 2, 3 palestras eu conseguia, sabe? E eu ficava super satisfeito, porque quando eu fazia a palestra, e não era palestra, gente, era uma reunião. Às vezes as reuniões iam 5 pessoas, sabe? Mas eram 5 pessoas o quê? Qualificadas. Eram 5 pessoas que efetivamente tinha vontade de resolver aquilo. E aí eu fui adquirindo mais clientes, sabe? E aí depois a coisa foi evoluindo, né, gente?
É evidente, eu ainda continuo fazendo abordagem, sim, eu continuo. Né? Não mandando fax, que nem existe mais, né? Não mando e-mail mais e tal. Assim, normalmente não mando os e-mails, né? Não é normal. Mas normalmente você estabelece. Por exemplo, hoje, o que eu faço? Trabalho muito com produtores rurais. Então eu tenho sindicatos rurais, né? Eu já conheço muita gente de sindicato, às vezes um me indica para o outro. Né? Eu não faço mais aqueles envios que eu fazia antes. Mas ainda hoje mais por indicação, exatamente fazendo palestras em sindicatos rurais, aonde o sindicato reúne, né, os produtores, aquelas pessoas que interessam pelo assunto, ali num dia, num final de semana, num sábado, numa sexta-feira, assim, normalmente fora do horário de trabalho, para também não prejudicar lá o produtor e etc., né, para que ele possa comparecer. Gente, é impressionante. Vou dizer para você que é quase impossível você não arrumar cliente desse jeito. É quase impossível. É quase impossível. Porque eu falo por experiência que nossa. Né? Toda vez em que eu reúno com um segmento desse, né, sempre vem o cliente. Né? Às vezes o cliente demora um pouquinho, e às vezes ele tem que conversar, e normalmente tem que conversar em casa, tem que amadurecer aquele assunto, mas o cliente sempre vem. E aí, gente, o cliente vem em abundância. É o que está acontecendo hoje, né, aqui com o nosso escritório. Né? Felizmente, nós temos mais cliente do que a capacidade de atender. Né? A questão é que o que nós fizemos? Nós subimos o nosso ticket, é normal. Ora, se eu estou prestando um serviço, e a demanda aumentou, o que eu faço? Eu aumento meu ticket. Né? Só que eu não quero, igual eu te falei, eu não quero perder esses outros clientes, esses outros leads, essas outras pessoas que têm interesse em fazer isso. Primeiro que elas precisam fazer isso, porque fazer um combinado de protocolo dentro da família é de extrema importância, né, para resolver conflitos familiares. Né? Mas às vezes a empresa familiar é uma empresa relativamente pequena, ela não pode fazer aquele desembolso, porque aqui no escritório o nosso preço de referência é 30 salários mínimos para um protocolo familiar. Né? Esse é o preço de entrada. Claro que no meio do caminho acaba surgindo mais serviço, e quando o cliente ele entra para esse universo da governança, ele vai conhecendo todas as ferramentas, né? Porque o protocolo é só uma ferramenta. No dia 3 de agosto eu vou mostrar para vocês, né, as outras ferramentas que a governança disponibiliza para você. E você vai entender como é fácil você trabalhar com isso e como esse assunto ele é instigante, né? Como esse assunto interessa ao cliente, sabe? Como esse assunto vai bater na dor lá do cliente, né? Que ele tem uma dor da sucessão, né? Por quê? Normalmente são clientes, são pessoas mais maduras, os filhos já estão crescidos, os filhos normalmente já estão casados, já tem outro relacionamento, e o dono do patrimônio ele já começa a pensar na sucessão. E aí você vai e apresenta essas ferramentas para ele, essas possibilidades. Aí você mostra para ele que se ele fizer isso, vai evitar processo de inventário lá na frente, vai evitar briga entre os herdeiros, vai evitar que os herdeiros tenham que pagar valores absurdos de imposto de herança, de sucessão e etc, etc. O cliente gosta de ouvir isso, sabe? Agora, o problema que eu vejo com as pessoas que eu converso aqui é que você faz a mesma coisa que todo mundo faz. Né? Você é contador, suponhamos, né? Você é contador. De um modo geral, os contadores fazem o mesmo serviço. Alguns fazem melhor, os outros nem tanto melhor. Mas, de um modo geral, o serviço de contabilidade é muito parecido um com o outro. Como é também o serviço da advocacia. O que muda, né, são as áreas de atuação. Eu sou da área de empresa familiar, você é da área criminal e etc. Tal. Mas o serviço, a forma de prestar o serviço é mais ou menos parecida. Né? E aí, quando você faz o mesmo que os outros colegas estão fazendo, você não se diferencia. Né? O cliente escolhe pelo preço. Aí não
dá. Aí você tinha que ter que abaixar o preço demais, etc. Quando você oferece um serviço novo, e aí a governança, gente, que é algo extraordinário, as pessoas... Gente, faz uma pesquisa aí, sério, faz uma pesquisa. Você vai ver aí um tanto de gente falando de holder, 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 holder. Tem muita galera falando sobre holder. Agora, pergunta se tem gente falando sobre governança familiar. Olha aí se tem gente falando sobre protocolo familiar. Não tem. Não tem. Eu estou dizendo para você, é um assunto não tão novo assim, mas é um assunto que ainda não está tão conhecido. Não sei se foi ontem, ontem, que eu exatamente mostrei os números aqui. Nós temos no Brasil mais de 21 milhões de empresas. Mais de 21 milhões de empresas, né? Das quais mais de 90% são empresas familiares. Sabe quantos por cento? Sabe quantos por cento que tem governança instituída, que tem protocolo, etc? Menos de 0,5%. Né? Ou seja, é um assunto que está começando. Caramba, é a hora de você entrar. Se você não quiser entrar comigo, tudo bem, não tem problema nenhum. Procure outra pessoa, procure outro canal que vai te instruir, faz uma pesquisa no Google, caminhe com as próprias pernas. Mas vá, procure algo diferente para fazer. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, igual você tem feito, é bem provável que os seus resultados serão muito parecidos. E eu vou dizer para você, por experiência de trabalhar com profissionais liberais, os profissionais liberais, de um modo geral, não prosperam. Infelizmente, não prosperam, sabe por quê? Porque eles não têm mente de empreendedor. Eles não encaram a profissão como um empreendedor, sabe? Aí o cara não prospera. Você quer prosperar de verdade como profissional liberal? Encare a sua atividade como uma atividade profissional, assim, no sentido de se profissionalizar, no sentido de se destacar. Pô, você é igualzinho aos outros? Você acha que você vai se destacar? Não vai. Você quer vender um carro. O que você faz quando você vai vender um carro? Você vai lá, lava o carro, e encera o carro, passa um pretinho no pneu, etc. Você torna o carro o quê? Atrativo. Agora eu te pergunto, como profissional liberal, você é atrativo? De verdade, você é atrativo? Se for, meus parabéns. Né? Você já está acima da média. Porque, de um modo geral, os profissionais liberais, sob o ponto de vista empresarial, não são atrativos. Eles não são, vamos dizer assim, profissionais nessa área da conquista do cliente, de impressionar o cliente. Mas não é impressionar o cliente de forma desonesta, não, gente. É impressionar o cliente de forma profissional. É você entender o problema do cliente. É quando você cai para dentro de uma família empresária, é você entender os perrengues que eles têm, as tretas que eles têm, você resolver o problema. E aí você se diferencia. Agora, o problema é o seguinte, né? Eu sou preguiçoso. Não tem como. Né? Eu não estou efetivamente, vamos dizer assim, comprometido a suar a camisa, comprometido a trabalhar até final de semana se for necessário. Você quer prosperar? Não vai prosperar. Não vai prosperar. Aí não tem jeito. Né? Não tem jeito. Agora, se você quer, está decidido, e aí é o que eu falo, gente, você tem um aluguelzinho para pagar, você tem uma continha de luz para pagar, rapaz, não tem esse papo de vergonha não, rapaz. Você tem que cair para dentro e fazer diferente. Né? E é isso que eu tenho feito e é isso que eu quero que você faça. Né? E eu quero caminhar junto com você. Eu preciso que você conheça da governança. Eu preciso que você entenda do protocolo familiar. Porque nós vamos criar uma rede. Nós vamos criar uma rede de profissionais, né? Uma comunidade de profissionais dentro da governança, onde um vai ajudar o outro. Né? Para eu ganhar, você não precisa de perder. Nós dois podemos ganhar. Sério, você não acredita? Tudo bem, continua do jeito que você está. Né? Para quem me conhece, sabe. O meu patrimônio particular já me permite que eu viva com dignidade numa boa. Só que eu gosto do que eu faço, entende? Só que eu gosto do que eu faço. E eu vou te impactar. Como eu impacto, já impactei várias pessoas. Gente, você não está acreditando? Dá um Google aí. Vai aí coloca aí, Geraldo Gonçalves, Sociedade de Advogados. Vai lá no Google Meu Negócio e olha quantas avaliações que eu tenho 5 estrelas.
Não sou eu que faço a avaliação, não é você quem fez, é meu cliente quem fez. Vai lá, olha no meu blog os artigos que eu escrevo, os livros que eu tenho e etc. Vai lá, primeira página no Google, eu vou dizer para você que é mais de 10 artigos no assunto governança, no assunto protocolo, primeira página do Google. Porque eu decidi que eu não faria o mais do mesmo. Eu decidi ser diferente e é isso que eu quero te impactar. Então, isso aqui não é conversa fiada, não. Eu não vou levantar cedo e vir aqui, né, te encher o saco, fazer aqui, ficar mandando mensagem aí no seu Instagram, para você entrar no meu Instagram, para você me seguir, se eu não fosse sério, entendeu? Eu estou aqui com um propósito sério e eu vou te ajudar porque você vai me ajudar. A comunidade é para isso, né? Na hora que eu te indicar, né, eu vou ganhar com isso. Na hora que você estiver lá dentro da comunidade, você passa, tem um outro cliente, você vai indicar, se você não puder fazer o serviço, você vai indicar, você também vai ganhar, todo mundo vai ganhar, né? O certo é o seguinte, gente, você não vai ter dificuldade de arrumar cliente, né? Se você está com dificuldade de arrumar cliente aí no seu trabalho, na sua contabilidade, no seu escritório, etc., você pode estar certo o seguinte, isso vai acabar. Isso vai acabar porque não tem como, gente. Não tem como ser assim. Né? Se lá atrás, quando não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha essas paradas todas assim, eu não tinha problema de cliente, como é que esse tanto de rede que eu tenho hoje? Né? O WhatsApp. Caramba, coloca no seu perfil de WhatsApp que você trabalha com empresas familiares, por exemplo. Começa a mandar informação para os seus clientes, por exemplo, sobre a importância de ter um protocolo familiar. Peça, né? Você deve conhecer alguma empresa. É normal, aí no seu bairro, aí na sua cidade, aí na sua vizinhança, você deve conhecer algum empresário. Né? Peça para ele, ou mande um WhatsApp, ou mande um e-mail, ou vá pessoalmente, peça um horário para você explicar para ele o que é esse papo aqui de governança, o que é esse papo aqui de protocolo familiar. Gente, tenho certeza absoluta que esse assunto interessa para ele. A questão é que ele não sabe que existe esse remédio. Ele não sabe que existe esse remédio. Por exemplo, ele vai ver que ele não quer ter o problema que o pai dele teve. Que, com certeza, o pai desse empresário, a sucessão foi pelos meios tradicionais. E foi uma sucessão problemática. E você vai resolver o problema dele. Entendeu? E você vai resolver o problema e você vai ser muito bem remunerado por isso. E esse cara vai te indicar outro cliente. Ah, você está na sua cidade. Igual eu falei antes aqui no vídeo. Deve ter uma associação aí, um clube de diretores lojistas aí na sua cidade. É lógico que tem. Né? Se não tiver de clube de diretores lojistas, deve ter um sindicato produtor rural, deve ter um sindicato da indústria, deve ter alguma parada aí que reúne os empresários. Vá até ele. Né? Para de ter vergonha, gente. Você tem que ter vergonha de fazer coisa errada. Você tem que ter vergonha de não ter dinheiro para pagar suas contas. Isso que nós temos que ter vergonha. Agora, vergonha de trabalhar, vergonha de buscar se desenvolver, não tem vergonha, não. Gente, se tiver de ir para um sinal, igual eu fui lá atrás para vender no início da minha carreira, eu vou voltar. Não, é assim que funciona. Se você não quer acreditar, tudo bem, continua do jeito que você está e está de boa. Você está aqui porque você quer. Se você não quiser também, está de boa. Nós vamos continuar numa boa. Não é verdade? O papo aqui é sério. Você quer prosperar trabalhando com empresas familiares, você está no lugar certo. Né? Você está no lugar certo. Aqui você vai ter muita profundidade de conhecimento, você vai ter muito material, você vai ter exemplos práticos de como funciona. Gente, depoimento de cliente. Olha, você vai ver. No dia 3 de agosto, que é o dia do nosso evento, é imersão em protocolo familiar. Dia 3 de agosto, às 20 horas, né? Que eu já pedi para você se inscrever. Na minha bio tem um endereço aí para inscrição, etc. Eu vou trazer depoimento de cliente, entendeu? Você vai ver assim, como que os clientes eles ficam satisfeitos, né? Como que os clientes, eles assim, é como se você tirasse um peso das costas dele quando você faz, por exemplo, um protocolo familiar. Né? Quando o cliente vê assim, ufa, resolvi um problema, né? Que às vezes é um problema que o cliente tem e às vezes ele nem fala, porque ele não tem como resolver. Não tem como resolver aquele problema
né, de briga dentro da família empresária, etc. E aí você leva a solução. Cara, esse cliente, sabe? Esse cliente aí, ele vai te recomendar, esse cliente vai falar super bem de você, esse cliente vai vender muito o seu serviço de forma... Gente, é impressionante. Quando você adquire o primeiro cliente e faz o primeiro trabalho de protocolo, que é muito rápido você fazer isso. É muito rápido você fazer um protocolo. Quando você faz isso, e o cliente vê a solução na veia, o cliente passa a divulgar seu trabalho. Né? E a melhor coisa que tem, mais do que rede social, gente, é o depoimento dos clientes que já experimentaram aquele assunto. Né? Eu acho que é isso que faz muita diferença. Claro que você precisa de ter, né, um Instagram, você precisa ter as redes sociais ativas, isso é importante, né? Não tem como não ter hoje em dia. Né? Se você quer realmente adquirir clientes em diferentes locais, igual a gente faz aqui no escritório, você tem que ter essas redes sociais. Mas você tem que ter um serviço de qualidade para que o cliente que você fizer o serviço, ele vai te indicar, ele vai falar bem de você, né? E ele chega, por exemplo, nos eventos, é muito engraçado. Não, eu não tenho esse problema, eu já fiz isso. E se eu fosse você, eu vejo demais cliente falando isso assim. Ou esse cara aqui, esse Geraldo quer resolver meu problema e tal, tal. Gente, eu escrevi, quem me segue sabe disso. Eu tenho um livro lá, meu primeiro livro, né? Eu tenho 2 livros. Esse primeiro livro chama A Sociedade Holder do Direito Brasileiro. O segundo livro, ele não está disponível para venda ainda, porque houve um atraso lá na editora, um cara adoeceu, aquele negócio todo. Mas o livro está pronto, sabe? Eu estou a fim de colocá-lo aqui, disponibilizar. Eu não estou preocupado que você vai comprar o livro, não. Posso até te dar o livro de graça. Não é isso. Uma parada aqui não é vender livro, não. Porque os livros são baratos mesmo, né? Chama Hold e Governança Familiar. Uma satisfação, sabe? Eu falo ali no livro de questões práticas, né? Que vai te impactar aí, que vai servir de orientação para você, né? Lá no dia da imersão, na próxima quinta-feira, dia 3 de agosto, eu vou trazer exemplos, né, de protocolo. Lógico, eu vou ter o cuidado de tirar o nome do cliente, né? Eu não vou expor meu cliente, mas eu vou trazer protocolos prontos, assim, exemplos práticos de que eu fiz, de como como é que a coisa acontece, né? Mas aqui, gente, vamos voltar aqui na conquista do cliente, porque é isso que nós estamos conversando, porque eu falo pra caramba, e aí eu vou começar devagar e etc. Né? E aí, né, eu fui lá para os CDLs, eu fui para a Associação dos Produtores, né? Toda cidade tem isso. Você vai fazer isso também, caramba. Por que você não vai fazer isso? O máximo que vai acontecer nada. Já não está acontecendo nada mesmo, então você só tende a ganhar. Sabe? Faz uma abordagem para a associação aí da sociedade. Não uma associação de proprietários, associação, sei lá, de produtores, associação de lojistas. Proponha para eles você fazer um bate-papo com eles no dia da reunião deles. Né? Eles sempre têm essas reuniões. Você falar de métodos desse protocolo familiar ou da governança, se você já tiver, né, já um pouco mais de conhecimento, você falar da governança, né? Falar da rodo, os caras adoram falar de rodo, fala de rodo também. Você vai falar do protocolo e entrega a rodo de graça para eles, é assim que eu faço, né? Porque rodo, todo mundo está fazendo rodo, todo mundo faz rodo, né? Você também vai fazer, eu também faço, né? Lógico que nós vamos fazer, mas né, a cereja do bolo sua vai ser o protocolo, né? É algo que as pessoas não conhecem, é algo que as rodas não têm e que você vai ter. Você vai fazer a roda, você vai aprender como é que faz a roda. Se você não souber fazer a roda, você vai pedir dentro da comunidade alguém que sabe fazer roda, um contador que sabe fazer roda, um outro advogado que sabe fazer roda, e você vai fazer o protocolo familiar. E você vai levar isso para a associação dos produtores, a associação dos lojistas, vai fazer uma reuniãozinha com eles lá, rapidinha, e você vai explicar como é que funciona. Os caras vão ficar loucos, porque eles vão escutar coisas que nunca ouviram de você. E você vai dar a fundamentação. Ó, tá aqui, assim que funciona, a gente faz isso assim, 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 assado, a gente faz uma escritura pública e etc, tal, tal. É muito legal, gente. É muito bom, é muito tranquilo e você não vai ter dificuldade de arrumar cliente. Então não tem jeito, não tem como você
não arrumar cliente desse jeito. É normal, é natural, é o que acontece aqui no escritório. Lógico, claro que, né, depois que você vai se profissionalizando, vai ficando mais fera no negócio aí, você vai pegando os detalhes. Por exemplo, um negócio que eu acho assim, importante, por exemplo, a gente chama assim reunião de acolhimento. A gente faz isso aqui no escritório. Por exemplo, o cliente contratou, ou ainda que não contratou, você não vai cobrar a consulta dele no início. Hoje eu já cobro consulta, mas antes eu não cobrava consulta. Aí você faz uma reunião de acolhimento. Acolhimento da família. Você explicar para a família, explicar para o dono, explicar para a esposa, explicar para os filhos o que é isso, esse protocolo, né? O que é esse livro de regras da família, como é que ele funciona, como é que você vai fazer. A gente chama isso aqui de acolhimento. Cara, a família fica deslumbrada, né? A família fica deslumbrada com aquele ambiente que ela vai ter para conversar de forma responsável, de forma isenta, porque a família ela tem dificuldade de falar isso, sabe, entre eles. Porque se eles começar a falar sobre isso, um já pode achar que o outro já está de olho no patrimônio, um já fala que o outro é esperto demais e querendo tomar o patrimônio do pai que ainda está vivo, etc. Aí você mostra, você assim, olha, porque o pai, o fundador, a mãe, eles têm dificuldade para entender isso também. É normal, normal. Porque como é que você vai falar de sucessão em vida, né? Se o cara está acostumado lá na família dele, que a sucessão, o cara morre, a pessoa morre, tem que fazer inventário. Você vai falar que não precisa fazer inventário mais. Né? O cara tem dificuldade de falar com isso, é normal. Nós vivemos num país latino-americano, um país ocidental, né? Existe uma questão cultural. Às vezes as pessoas não gostam de falar disso. Ah, isso pode até atrair morte. Ah, morrer, você vai morrer mesmo. Um dia eu vou morrer também. Então é melhor que a gente cuide, né, de deixar as coisas resolvidas, cuide de deixar tudo certinho, porque um dia nós não mais estaremos aqui, né? E se o dono do patrimônio vier a faltar sem deixar as coisas resolvidas, vai dar problema no inventário. Vai dar problema de briga, vai dar problema de pagamento de imposto de herança. Gente, e esse negócio é tão louco, essa parada aí tão doida. Sabe esse negócio aí agora de reforma tributária? Sabe o que está acontecendo? O imposto de herança vai subir. Já não é barato. Né? Um processo de inventário hoje, ele, né, com as custas, advogado, etc., ITCD, custa aí pelo menos uns 15%, se for barato. Tem inventário aqui que eu já vi consumir 30% do patrimônio da família. E aí o governo, né, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, já aprovou em primeiro turno a reforma tributária. Sabe o que vai acontecer com o imposto de herança? Vai aumentar. Agora foi para o Senado, porque tem que votar na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, né? Os deputados e os senadores, né? Já passou na Câmara e agora no Senado. Você tem alguma dúvida que vai passar no Senado? É lógico que vai passar, gente. Já passou na Câmara e tem muito mais deputados. Votaram, teve voto suficiente para aprovar. Vai aprovar no Senado também. O que está acontecendo, gente? Nós estamos no momento ideal. Nós estamos no momento ideal para falar sobre essa parada aqui de sucessão, sobre protocolo, sobre governança. Por quê? As pessoas estão vendo que se elas não fizerem nada, os herdeiros dela vão deixar dinheiro na mesa. Os herdeiros vão ter que pagar absurdo de imposto de herança. Então, se você acha que esse mercado de governança é interessante, né, na situação que já encontra hoje, você vai ver com a aprovação dessa reforma tributária. Isso vai explodir, vai sair cliente pelo ladrão. É muita gente que vai querer fazer esse planejamento sucessório em vida. Entendeu? Então, assim, de verdade, gente, sabe? Olhe isso aí com carinho, sabe? Olha essa questão da governança com carinho. Né? Não precisa te preocupar, você não vai ter dificuldade de arrumar cliente, porque tem muita gente que quer, que precisa, às vezes nem sabe que precisa, e você vai ter que falar com ele. Mas é um assunto tranquilo de falar. Assunto ruim é causa judicial. O cliente já chega
já chega no seu escritório, ou uma autoinfração aí no computador, ele já chega aborrecido. Para falar com isso aqui sobre regras de sucessão, o cliente gosta de falar. Então você não vai ter dificuldade de captar cliente, porque eu não tenho dificuldade, eu não sou melhor que você, né? Muito pelo contrário. Eu nunca fui um aluno extraordinário na escola, sempre fui um aluno mediano, né? Mas eu aprendi uma coisa também, nem tudo que cai na escola cai na vida, não é verdade? Sabe quantas aulas de protocolo familiar que eu tive na escola? Nenhuma. Eu aprendi isso na vida. Eu fui estudando, né? Eu fui desenvolvendo, fui escrevendo e fui buscando informação, etc. Hoje as faculdades já estão tratando, né, de governança, algumas faculdades já têm já essa cadeira. Antes não tinha, né? Então, assim, caramba, você está no momento certo, a oportunidade é agora, né? A governança é um assunto atual, um assunto extraordinário que vai crescer muito, 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 principalmente por causa dessa reforma tributária. Então, cai para dentro, gente. Entenda, vamos entender mais sobre isso, vamos conversar sobre isso, né? Eu convido a você, né? Anote aí, faça uma inscrição lá, venha participar, não é de graça, você não vai, tire lá, gente, 1 hora, 1 hora e meia, né? No máximo 2 horas aí do seu tempo, vai ser à noite, você tá em casa, tal, tal. Dedique um pouquinho do seu tempo para você entender um pouco sobre isso, entendeu? E lá depois, se você não quiser seguir, tá de boa, né? Ou se você quiser, né, fazer por conta própria, achar que já tá bom, tá de boa também, né? Mas faça esse investimento, né? Investimento de tempo, não é de dinheiro. Anote aí na sua agenda ou no celular, enfim, né, para te lembrar, no dia 13 de agosto, 8 horas da noite, 20 horas, né? Só que para você participar, você tem que se inscrever, porque não tem como eu mandar um link para você se você não se inscrever, né? Mas não vou te cobrar nada nessa inscrição, é de graça, você vai entrar lá, zero, não custa nada, né? Então, se inscreva lá, tá aqui no Instagram, no meu link aqui da bio, tem o endereço no www.protocolofamiliar.com.br, né? Ou se você não quiser ir no link aí, digita esse endereço, faça a sua inscrição, né? E no dia eu vou mandar um lembrete para você, olha, vai começar a aula aqui e tal, tal. Você vir para dentro, né? Vai ter outras pessoas participando, né? Outras pessoas que, igual você, também se interessa, e nós vamos bater papo, nós vamos discutir estratégias, né? Certo é o seguinte, nós vamos sair desse encontro melhor do que nós chegamos, é óbvio, né? Nós vamos crescer com esse encontro, né? É isso que eu espero que você faça, etc. E caso você não queira participar, mas procure aí na internet, né, sobre governança, sobre protocolo, para você ver o mercado extraordinário que infelizmente as pessoas ainda não descobriram. Tranquilo, gente? Olha, de coração, muito obrigado, né, por você que está comigo aqui ao vivo, você que vai assistir esse vídeo posteriormente, né? Obrigado pela audiência e vamos seguir junto, né? Toda quinta-feira eu estou aqui conversando sobre governança, conversando sobre os desafios da sucessão na empresa familiar, enfim, conversando sobre os pilares da governança. É isso que eu faço, é isso que eu vou continuar fazendo, faço isso aqui de coração, não tem custo nenhum, faço isso porque eu gosto. Beleza? Muito obrigado, então, até aqui. Então, até quinta-feira que vem, né? Dia 13 de agosto, agora de 2023, às 20 horas, né? Eu espero você na imersão em protocolo familiar. Se ainda não fez, faça a sua inscrição. Até mais, gente. Obrigado.